Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 18 de maio de 2015. E no portal Segunda Edição de hoje você vai ver: Fórum Estadual de Educação apresenta balanço da situação em todo o estado. E começa hoje a programação de combate ao abuso infantil na capital. Recadastramento biométrico. O TSE estipula a meta de 1.600.000 eleitores a mais biometrizados no Maranhão. E no estúdio, uma entrevista ao vivo com a secretária de Estado das Cidades, Flávia Alexandrina. E mais, o quarto episódio da série especial 180 anos de história da Assembleia Legislativa do Maranhão. Tudo isso agora no portal da Assembleia, segunda edição, que já está no ar. O Fórum Estadual de Educação reuniu na manhã de hoje gestores educacionais e professores para debater o Plano Nacional de Educação e apresentar um balanço da atual situação em todo o estado. O fórum serviu para alinhar o andamento das ações do Plano Estadual ao Plano Nacional de Educação. E ainda foi apresentado o balanço da situação atual de educação no estado. O que todas essas pessoas sabem é que o ato de planejar reduz os níveis de incerteza. Mas para um país com tantos contrastes, existem gargalos que dificultam a tarefa na construção dos planos de educação em estados e municípios. A questão do financiamento, que o plano anterior não apontava essa perspectiva, o atual aponta, a aplicação de 10% do produto interno bruto em educação, 10% do PIB. E o segundo gargalo é a falta de planejamento nas esferas estaduais e municipais. Então, a ausência de planos estaduais e municipais na década passada prejudicou alcançar os objetivos, as metas do plano anterior. Então, esses dois pontos, atualmente, estamos tentando corrigir. A do financiamento já tem um apontamento para isso e estamos correndo o país para que, na prazo correto, até o dia 24 de junho, tenhamos todos os estados com plano estadual de educação em lei, e os municípios também. Os municípios têm até o próximo mês para concluírem a aprovação de seus planos de educação. Mas um detalhe que chama a atenção é que, apesar do Maranhão ter sido um dos primeiros estados no país a concluir o seu plano estadual de educação, nas cidades maranhenses a realidade é bem diferente. Não chega a 10 o número de municípios que já concluíram a aprovação de seus planos de educação. Mas a coordenadora das equipes que prestam assessoria aos municípios maranhenses na elaboração dos planos de educação está confiante que todos entregarão a tempo. A grande maioria dos municípios já estão com seu documento base, que é o documento preliminar. E aí tem consulta pública, quer dizer, já está bem avançado. Eu acredito que a gente está bem, muito bem. Os planos de educação são documentos que, com força de lei, estabelecem metas para que a garantia do direito à educação de qualidade avance no país no período de 10 anos. O secretário de Educação de São Luís diz que o plano municipal está em fase de conclusão. Consideramos que o prazo não será dilatado, que é uma meta específica votada pelo Congresso Nacional e que, portanto, nem se a senhora presidente, a nossa querida Dilma Rousseff, desejar, ela vai poder alterar, prorrogando algum prazo. O Plano Nacional de Educação afirma o fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e municípios e prevê a criação de uma instância permanente de negociação e cooperação entre todos os entes da federação ligados à educação. Combate ao tráfico de drogas. A Polícia Militar apreendeu no sábado aproximadamente 116 quilos de maconha em uma residência às margens da BR-402 na cidade de Humberto de Campos. Durante a ação também foram encontradas substâncias usadas para a fabricação de crack. 2 pessoas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Rosário. Regilene Lima Costa, de 23 anos, e Gerilson da Costa Oliveira, de 18 anos. Já no município de Santa Luzia, foram apreendidos 56 quilos da droga, que foi encontrada em poder de 3 pessoas durante uma abordagem de rotina. Estava sendo transportada da cidade de Arame para São João Batista. Foram presos Edson de Souza Lima, Fábio Campos Mendonça e Natália Sena. Os 3 foram levados para a Delegacia Regional de Santa Inês.
O recadastramento biométrico dos eleitores de Cajari, Viana e Santa Inês será tema de reunião entre a Justiça Eleitoral e autoridades desses municípios hoje e amanhã. Você acompanha mais detalhes com a repórter Milena Dutra, que foi ao TRE e conversou com o juiz Sebastião Bonfim e com o secretário de Tecnologia do Tribunal. O modelo biométrico de votação é considerado um dos maiores projetos do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de dar mais segurança ao voto, evitando que o eleitor se passe por outro na hora de escolher os representantes políticos. No Maranhão, 15 cidades já adotaram o sistema biométrico. 913 mil eleitores passaram pelo recadastramento nos últimos 6 anos. Mas a expectativa do TRE é alcançar em 2016 a meta de 1.600.000 eleitores recadastrados no modelo de votação biométrica. 1.600.000 eleitores até dezembro. Isso já pensando nas eleições de 2016? Sim, com certeza. Eu acho que nós queremos atingir pelo menos até a média de 50% de todos os municípios do estado do Maranhão. Na eleição de 2014, a gente tinha por volta de 900 mil eleitores com dados biométricos no nosso banco de dados. O TSE nos passou a meta de mais 1.600.000 para visando já o próximo pleito. Tá? É uma meta bem audaciosa, mas a gente está fazendo o possível para tentar alcançá-la. Nesse momento, a gente está focando os municípios de maior eleitorado do estado, até que é a forma mais fácil de talvez chegar bem próximo a essa meta. Alguns municípios do interior do estado ainda não fizeram recadastramento, como é o caso de Cajari, Viana e Santa Inês. Somando o eleitorado das 3 cidades, o que se tem são mais de 100 mil pessoas que devem passar pela biometria, o que deve acontecer ainda este ano, a partir do 2º semestre. O trabalho está sendo bem desenvolvido pela equipe do TRE e nós estamos fazendo mais um trabalho junto ao executivo local para que nos auxilie, nos ajude, nos em termos de colaboração para que a gente alcance a meta do TSE. Para se recadastrar biometricamente, o eleitor deve comparecer portando a original e cópia de documento com foto e comprovante de residência. O eleitor que procurar agora o cartório, ele não vai ser obrigado a ir novamente no período da revisão. Ou seja, nesse momento tem pouca fila. A gente sabe que o eleitor deixa muito para a última hora. Quando iniciar a revisão, que se torna obrigatório, vai ter muita fila. O ideal é que ele compareça agora, mas os documentos pessoais, o título de eleitor, o comprovante de residência e um documento de identificação oficial e já realiza esse procedimento. E hoje é o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em São Luís, a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, a SENCAS, vai realizar palestras e programação especial durante toda a semana. Quem tem as informações é a repórter Ticiane Chuvas. A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social inicia hoje uma programação pelo Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As atividades acontecem durante toda a semana, com a realização de palestras e a mobilização de comunidades em bairros como o Sacavém e o Centro. O abuso contra crianças e adolescentes é um crime hediondo e inafiançável. A melhor forma de denunciar essa prática é o Disque 100. O serviço é sigiloso, gratuito e funciona 24 horas. Ticiane Chuvas para a TV Assembleia. E veja no próximo bloco, você vai saber como foi a participação da nossa jornalista Jaqueline Hewley no prêmio AMB de Jornalismo 2015. E uma entrevista ao vivo com a secretária de Estado das Cidades, Flávia Alexandrina. A gente volta já já. Está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo.
a estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante a sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. Já estamos de volta e a jornalista Jaqueline Rioli, coordenadora do Núcleo de Web Mídias da Diretoria de Comunicação da Assembleia, conta pra gente como foi o seu desempenho no Prêmio AMB de Jornalismo 2015. Ela concorreu com 127 trabalhos de todo o Brasil e ficou entre os 3 finalistas na categoria Assessoria de Imprensa do 10º Prêmio AMB de Jornalismo. Coordenadora do Núcleo de Web Mídias do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, Jaqueline Rioli foi destaque no concurso da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma instituição que reúne 14 mil juízes em todo o país. Sempre uma conquista, uma contribuição a mais, né, para o exercício da profissão de jornalismo. Principalmente porque o jornalista, ele vivencia o dia a dia. Cada dia agrega-se mais conhecimento. É uma dinâmica bem diferenciada, né? O jornalismo, ele não tem rotina, ele é cada ano, cada mês, cada dia, chegando mais novidades, mais ferramentas. Então, para mim, digamos, como um passo a mais na carreira. A Associação dos Magistrados Brasileiros, ela está de parabéns, porque o objetivo do prêmio é justamente aproximar a magistratura da imprensa, fazer com que a imprensa divulgue, né, a magistratura com um olhar de positivo, do que a magistratura está fazendo de positivo, né, para a sociedade. E o prêmio visa justamente isso. Então, a AMB valoriza muito a imprensa. As reportagens premiadas contribuíram para promover o judiciário e a magistratura como fator de promoção da segurança jurídica e da paz social. Foram distribuídos R$115 mil em prêmios nas categorias mídia impressa, webjornalismo, radiojornalismo, fotografia, telejornalismo, assessoria de imprensa e grande prêmio AMB de Jornalismo Direitos Humanos. Inscrita no concurso pela Associação dos Magistrados do Maranhão, Jaqueline foi selecionada com a reportagem Disputa entre facções e superlotações revelam a face violenta do sistema prisional, publicada em 2013. Mas não é a primeira vez que ela se destaca no cenário do jornalismo brasileiro. Por 3 anos consecutivos, de 2009 a 2011, levou o primeiro lugar. Eu abordei o que estava acontecendo na cidade, foi em outubro que aconteceu a rebelião com mortes, e que saiu, a situação da violência saiu de dentro do presídio e foi para as ruas, né? Então, São Luís viveu sob toque de recolher, todo mundo naquele pânico, ônibus sem ônibus, escolas fechando, e uma situação por conta da superlotação e da disputa de facções, que é uma realidade, né? Eu sempre escrevo as matérias, assim, eu procuro escrever uma boa matéria. Pode ser uma matéria de um simples buraco, uma matéria... Eu sempre procuro escrever uma boa matéria, mais simples que seja. Não escrevo assim, para concorrer ao prêmio. Eu escrevo a matéria. A inscrição para o prêmio, aquela matéria está legal, vou escrever. Parabéns à nossa colega jornalista, uma profissional brilhante. E o governo do estado, por meio do programa Minha Casa Meu Maranhão, anunciou a construção de 300 casas nos 3 municípios com os piores IDHs. A meta do governo estadual é construir 200 mil unidades habitacionais em 4 anos. Sobre este e outros importantes projetos, nós vamos conversar hoje com a secretária de Estado das Cidades, a Flávia Alexandrina. Olá, boa tarde, secretária. Boa tarde, Adria. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Secretária, como é que vai funcionar esse projeto? O programa Minha Casa no Maranhão, eu costumo dizer que é a marca do governo Flávio Dino para a aplicação dos recursos numa política habitacional abrangente no Estado.
Nós estamos trabalhando neste momento, priorizando aqueles municípios, 30 municípios de menor IDH no estado. Mas realmente a meta do governador é construir ou namorar 200 mil moradias no Maranhão no período de 4 anos. Nós iniciamos esse trabalho, esse planejamento, Adria, desde novembro. O governador, então, sempre com um trabalho diário, com um monitoramento sistemático, de todas as pastas, nos pediu que fizesse esse planejamento. Então, a Secretaria das Cidades passou a trabalhar juntamente com toda a equipe, que lá naquele momento já estava formada, com um foco muito forte, e um foco assim, bem abrangente, a partir de uma visão sistêmica da situação da habitação no Estado, do déficit habitacional do Estado, e nós passamos então a trabalhar pontuando questões importantes que pudessem refletir na aplicação dos recursos na habitação. Bom, o Maranhão é o estado que tem o maior déficit habitacional rural. O déficit habitacional absoluto do Maranhão, segundo a pesquisa da Fundação João Pinheiro, em parceria com o Ministério das Cidades, com dados de 2010, é de 450 mil unidades habitacionais. Sendo que dessas, praticamente 50% refere-se ao déficit habitacional rural. Daí, então, é todo o nosso foco inicial nessa questão da moradia rural. E é isso que nós estamos fazendo nesse primeiro momento, trabalhando nos 30 municípios de menor IDH, com foco inicial nas habitações rurais. Bom, a senhora já até respondeu a minha próxima pergunta, que qual é o cenário aqui no Maranhão. Agora, em que processo está nesse momento? De contratação? Qual processo está nesse momento? A nossa atuação começou em janeiro. A nossa equipe iniciou as viagens, porque muito embora o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não determine a vistoria prévia por parte das instituições financeiras nas moradias que serão beneficiadas, nós, do Estado, enquanto entidade organizadora, e aí eu falo da Secretaria das Cidades, não pode prescindir do conhecimento da realidade dessas famílias. Então, nós visitamos todos os municípios, e aí nós começamos por Belágua, Marajá do Sena, Santana e Cajari. Visitamos todas essas famílias, constatamos que realmente elas habitam em moradias precárias, com registro fotográfico, com georreferenciamento. A partir daí, elaboramos um projeto de engenharia e elaboramos também um projeto técnico-social. Por que isso? Porque não se fala mais em habitação de qualidade que não envolva a mobilização da comunidade, que não envolva a geração de trabalho e renda e que não envolva a educação sanitária e ambiental. Quer dizer, esse projeto de trabalho técnico-social é tão importante quanto o projeto de engenharia. Então, ele inicia com a obra termina e a execução do projeto de trabalho técnico-social continua. Então, essa proposta é totalmente alinhada com a proposta do governador Flávio Dino. Nós reunimos no Comitê Gestor do Plano de Ações Mais IDH sistematicamente. Todos os secretários apresentam os seus diagnósticos e, a partir desse diagnóstico, são definidas as ações a serem trabalhadas. Cada pasta, claro, assumindo a sua ação, mas sempre em total integração, porque falar de habitação, hoje, principalmente, habitação social, nós falamos também. Quando se fala em habitação social, fala-se também de integração de políticas públicas. Então, nós estamos trabalhando em total integração e interagindo o tempo todo com a Secretaria de Agricultura Familiar e com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E, claro, sempre também com a proposta de levar saneamento. Onde nós formos trabalhar na zona urbana, trabalharemos com a CAEMA. Onde formos trabalhar na zona rural, trabalharemos com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com a Secretaria de Agricultura Familiar, exatamente visando encontrar a melhor alternativa de produção. Porque uma casa simplesmente não garante o aumento do IDHM, uma casa simplesmente não garante a sobrevivência do agricultor. Importante, ter parcerias, trabalhar em conjunto. Agora, falando em recursos, governo federal, qual vai ser a participação do governo federal? Então, iniciamos o nosso plano de ação pensando, claro, em estarmos ancorados no programa Minha Casa Minha Vida, especificamente, falando de habitação rural, no Programa Nacional de Habitação Rural. Mas nós estamos numa situação difícil de indefinições no que se refere ao cenário macroeconômico. E o governador Flávio Dino, para dar cumprimento às suas propostas de governo,
autorizou a aplicação de recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza para a execução dessas habitações, no mínimo no que se refere aos 30 municípios de mais baixo DHM. Então, essas 350 habitações que já estão em processo de contratação, elas se encontram na Central de Licitações do Estado, para que seja cumprido os requisitos da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, e nós acreditamos que até um mês, daqui a 30 dias, nós possamos ter o resultado dessa licitação e possamos emitir imediatamente auto de serviço para que os serviços iniciem e em 6 meses essas famílias possam estar morando em habitações dignas. Para que essas pessoas possam morar nessas casas, enfim, há todo um processo, né? Como é que essas famílias podem fazer para poder se inscrever e participar do programa? Adria, nós partimos do princípio que todas as pessoas que habitam em moradias precárias devem ter acesso à moradia digna. Então, é o nosso conhecimento a partir do diagnóstico, é a nossa visão, essa nossa constatação da nossa realidade de que aquela família habita numa moradia precária, isso já é o maior indicativo, essa já é a maior prova e sem conteste de que aquela família deve sim ser beneficiária do programa. Agora nós estamos diante de recursos públicos e assim como nós temos que licitar as obras, nós também temos que juntar a documentação dessas pessoas, mas a documentação é muito simples: identidade, CPF, estar sim no cadastro único, está inscrita no cadastro único, no CAD único, tá? E a documentação que comprove a titularidade, quer dizer, a legalidade daquele terreno, também é muito simplificada. Então, ela já mora em determinado terreno, ela já está ali instalada, então ela apresenta uma declaração ou do proprietário do terreno, se tratando de área de particulares, ou se for área pública, de uma declaração, ela apresenta uma declaração da prefeitura ou até mesmo da Câmara de Vereadores, concordando com a construção daquela moradia naquele local. A documentação é justamente simplificada para nós fazermos justiça para essas pessoas que precisam de moradia digna. É importante, né? Não ser um processo tão burocrático, tão... E agora, quando que já começa, enfim, essa primeira fase, não é isso? Quando as pessoas já podem começar as inscrições, ainda vai ser divulgado? Não, nós já fizemos. Quando nós visitamos essas famílias, nós já vamos até essas moradias, nós já conversamos com as famílias beneficiadas. Bom, nós tínhamos que começar um trabalho e não podíamos perder tempo. Então, nós fomos até a Caixa Econômica Federal, buscamos os cadastros que já estavam lá e iniciamos o trabalho de reconhecimento dessas famílias que estavam cadastradas na Caixa. Houve algumas alterações, porque às vezes esses cadastros estavam na Caixa já há um ano ou mais, alguns meses. E aí, então, às vezes a pessoa já havia ido embora, já não estava mais ali, então nós tivemos que fazer algumas adaptações em função da realidade que nós constatamos quando estivemos naquele povoado. Mas, então, o objetivo é exatamente esse, tá? Conhecer a realidade, fazer o diagnóstico, ter certeza de que aquela família necessita daquela moradia e esse é o ponto decisivo para nós realmente levarmos esse benefício. Ok, ainda falando sobre essa questão da inscrição no programa, em relação aos requisitos, é preciso ter, por exemplo, alguma quantidade de salários mínimos, enfim, existe também isso? Todos esses programas, na verdade, eles vêm atender famílias que são detentoras de renda mensal limitada a 3 salários mínimos, quer dizer, vai de 0 a 3. Quando nós falamos do Minha Casa Minha Vida Rural, se nós formos tratar especificamente de diversas modalidades, elas todas vêm atender pessoas que estão nessa faixa salarial. Então, é de quem não ganha nada até quem ganha 3 salários mínimos. Ok. Agora, aproveitando a sua presença aqui, uma pergunta também em relação ao PAC ali do Rio Anil, né? Aquela obra ali foi entregue ainda pela gestão anterior, né? Sem ter sido, enfim, terminada, né? Como é que está a situação? A que pé anda aquela situação lá? Esse é um projeto da maior importância para o estado do Maranhão. É um projeto do PAC de 2007, não concluído, e só isso já faz com que ele seja um processo importante e prioritário para o governo do Estado. O governador Flávio Dino tomou a firme decisão de aportar todos os recursos necessários para que nós possamos efetivamente concluir aquele projeto, em toda a sua dimensão. Aquele projeto prevê a construção da avenida, aquele projeto prevê a produção de 2.720 unidades habitacionais, aquele projeto prevê melhorias em 7.000 moradias, prevê regularização fundiária em toda a poligonal, prevê a construção de mais de 20 equipamentos comunitários na margem da avenida.
Tá? Então é um projeto abrangente, da maior importância para aquela comunidade tradicional que vai ali da Camboa até a Alemanha, tradicionalíssima. E aí nós estamos, inclusive já iniciamos um trabalho de articulação, de integração com outras secretarias, entendendo, por exemplo, que a Liberdade é um centro cultural profissional de São Luís. Então nós já iniciamos esse trabalho com o secretário Gerson da Igualdade Racial. Ele já está trabalhando conosco para nós vermos assim, qual a melhor utilização que nós podemos dar a esses equipamentos comunitários que vão ser implantados na área. Estamos num trabalho intensivo junto à empresa para concluir de verdade aquela avenida. Nós entendemos que aquela avenida necessita de diversos elementos. Ela não foi concluída ainda no que diz respeito à drenagem, que é um serviço básico essencial que diz respeito à saúde dos moradores que estão ali no entorno, além, é claro, de obras de arte que são indispensáveis ali. Tá? Então, nós dizemos aqui à população de São Luís que nós temos um cronograma de conclusão naquela avenida, estamos trabalhando intensivamente junto à empresa construtora para isso, e em todas as frentes da produção habitacional, as frentes de controle social, tá? Regularização fundiária, construção de equipamentos comunitários, enfim, nós temos uma equipe que está coordenando todos esses itens de investimento que compõem o PAC Rio para nós concluirmos esse grande investimento da maior importância como um todo. Ok, muito obrigada, secretária, pela sua visita aqui, essa entrevista. A TV Assembleia agradece muito. Claro, muito obrigada aos telespectadores e boa tarde a todos. E você pode rever a entrevista com a secretária de Estado das Cidades, Flávia Alexandrina, assim como todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia, al.ma.leg.br. E no portal você acompanha ainda a cobertura completa de tudo que acontece no Legislativo. E no próximo bloco, esporte como fator de inclusão social no Campeonato Maranhense de Taekwondo. E mais, o quarto episódio da série especial dos 180 anos de história da Assembleia Legislativa do Maranhão. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Parece não ouvir quando você fala meu nome. Se não gosta de colo. Estou demorando para começar a falar e pareço desconectar do mundo? Pode ser que eu seja autista. É melhor contar para o médico. Quanto mais cedo eu começar a fazer terapia, melhor será para a minha qualidade de vida. A TV Assembleia abraça esta causa. Anúncios incomodam. Mas existem anúncios muito mais importantes para você se preocupar. Como as de hanseníase, elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas, e sensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou tudo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns e condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro, os produtos derivados do tabaco. O Campeonato Maranhense de Taekwondo não é apenas uma simples competição. O esporte como fator de disciplina e a inclusão social foram destaques no torneio. E o deputado Cabo Campos até se aventurou em golpes com os participantes. Como em qualquer competição esportiva, os olhos dos atletas estão voltados sempre para a mesa de troféus. Mas o segundo Campeonato Maranhense de Taekwondo é uma prova de que o esporte pode quebrar a barreira da competição e servir como inspiração para a vida. Para participar do Ponseiga está a coreografia, que na verdade é um método de treino individual tanto de ataques como de defesas, é preciso concentração e muita técnica, que só é alcançada por meio da dedicação. A Elivânia da Cruz tem 17 anos e já sabe muito bem desta lição. Representa muito mais do que apenas uma arte marcial dentro da academia. Ele representa, a força de vontade do aluno, o empenho
E muito mais do que a pessoa pensa que é só chutes, socos. É um estilo de vida que a gente leva todos os dias pra gente. Além disso, tem o ensinamento da modéstia. A Elivânia não me contou, mas fiquei sabendo por meio de outros atletas que ela é campeã brasileira de Poncei e vice-campeã brasileira em lutas. Muitos desses jovens que estão aqui disputam o campeonato maranhense representando escolas, mas tem uma boa parte que vem de projetos sociais. E aí é outro tipo de luta. É o esporte sendo o instrumento na transformação social. O Jairo é um dos mestres que trouxeram seus atletas para o campeonato. Ele desenvolve um projeto social no bairro do Quatraque, o Taekwondo para Todos. Há 30 anos está no mundo das artes marciais e acredita no esporte como um instrumento de transformação social. A principal função que o Taekwondo tem do projeto é o trabalho social. A parte competitiva fica em segundo plano. A parte social ajuda dentro da escola, concentração, ajuda dentro da família, ressocializar de forma correta. Infelizmente a gente tem uma violência muito grande aqui na nossa cidade, em relação a drogas, a própria violência doméstica, a violência entre com as mulheres. O Taekwondo de alguma forma tenta ajudar a amenizar essa violência. Quem também compõe o time do esporte como transformação social é o deputado Cabo Campos. Ele veio para a abertura do Campeonato Maranhense e se arriscou uns golpes com um dos competidores. Mas por trás da brincadeira existe uma outra realidade. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou aqui no meu ofegante, depois da luta. E nós queremos trazer isso para aquelas crianças que estão com melhores condições sociais. O nosso projeto é esse. Nós temos uma turma aqui de professores, de mestres, que tem esse objetivo, temos procurado no gabinete, e nós vamos fazer o máximo possível para que nas comunidades mais carentes o Taekwondo também entre, porque nós vemos que é uma forma de ressocialização. E o esporte cumpre uma lógica, a de que quem trabalha com afinco, treina e se dedica, está credenciado a vencer. Olha o exemplo da Elivânia. Ela vai voltar para casa com mais uma medalha no pescoço. É uma responsabilidade enorme, né, da gente ficar ali no nervosismo e a gente se surpreender e saber que a gente realmente é capaz. E atenção, a campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira. Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, presos e funcionários do sistema prisional. Crianças que vão receber a vacina contra a gripe pela primeira vez devem ser imunizadas em 2 etapas, com intervalo de 30 dias entre as doses. É importante levar aos postos de saúde o cartão de vacinação e um documento de identificação. Também serão vacinadas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com condições clínicas especiais. E agora, com a República instaurada no Brasil, a Assembleia Legislativa do Maranhão teve a partir de 1892, de fato, o exercício de legislar sobre os assuntos que competiam ao Estado. No 4º episódio do especial Assembleia 180 anos, você vai conhecer como foi a primeira legislatura e seus feitos mais relevantes. A primeira legislatura de 1892 a 1894 teve a legislação de 1891 suprimida pela dissolução do Congresso e suspensão da Constituição pela Junta Beneditina. O começo da República foi muito conturbado, né? Primeiro foi um período muito conturbado, tanto cá quanto em nível nacional, tanto no Maranhão quanto em nível nacional. Então várias juntas foram se sucedendo no governo do Maranhão. Foi da primeira legislatura o parecer da Comissão de Constituição favorável ao projeto de lei que organiza os municípios do estado do Maranhão. A primeira legislatura foi vocacionada a defender as questões principalmente territoriais, né? Os municípios dentro das questões econômicas, sociais, culturais, esse sentimento territorial. Ele promoveu o processo até de desenvolvimento do Estado do Maranhão. O papel do parlamento, até pelo processo de aprimoramento realmente da condição de convicção, enquanto defesa
os interesses coletivos, que a Casa Parlamentar ela tem como atribuição na fiscalização do Poder Executivo, no acompanhamento dos projetos, na condição da legislatura de fazer leis. Este Parlamento ele toma como postura a condição de defesa dos municípios maranhenses, né, ainda com esse papel intermediador. Foi também na primeira legislatura que o deputado Aristides Coelho de Souza apresentou o projeto autorizando o governo a criar no Estado um jornal destinado a publicações dos atos oficiais, o Diário Oficial. O conteúdo do diário vem da Secretaria-Geral da Mesa. O diário nasce com a sessão. Tudo que é lido na sessão vai para o diário. Tudo que é lido vai para o diário. Então, nós temos no sistema as pastas de todos os deputados e cada deputado, quando tem uma proposição, ele lança dentro dessa pasta e aqui nós podemos dividir essa pasta, essas proposições, requerimento, indicações, emendas e lançamos no diário. O diário hoje tem 11 anos que ele se tornou eletrônico. Antigamente, antes dele virar eletrônico, eles era feita a cópia e ia só para o arquivo, essa cópia. Hoje não. Então, em 11 anos, criamos o eletrônico, que ele é feito diagramado no computador e após ser gerado no espelho, feito uma vistoria, uma revisão desse espelho pelo secretário-geral da mesa e após aprovado, é convertido em PDF para fazer a impressão. Após a impressão é distribuído no plenário e após distribuir no plenário ele vai para o site da Assembleia. Nós temos o Diário Oficial da União, que é a parte do Poder Executivo Nacional tem. Nós temos aqui no Maranhão o Diário Oficial do Estado e no âmbito do Poder Legislativo Estadual nós temos aqui o nosso Diário da Assembleia. Então, são onde você coloca para a população, e aí sim, é de um lado uma prerrogativa do poder, e de outro é um direito do cidadão, né, que está consignado na Constituição, de que nós tenhamos esta publicidade oficial, que esta comunicação mais formal, né, para publicar os atos, para publicar o dia a dia do Poder Legislativo. Assembleia Legislativa 180 anos. A história da Casa do Povo é também a nossa história. E o Portal da Assembleia, segunda edição, fica por aqui. Não esqueça que hoje a sessão plenária começa às 4 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canal aberto digital 51.2 e na TVN, canal 17. Uma ótima semana para você. Eu te vejo amanhã. Até lá.